Pessoal, vamos lá então para finalizar aqui, agora que você já leu o texto e que você tentou pelo menos responder as perguntas, vamos ver se a gente respondeu igual, tá bom? Então vamos primeiro para as perguntas aqui, ó. Vou considerar que você já leu o texto todo, tá? Não vou ficar lendo o texto inteiro, vou só nas partes onde eu selecionei para ter as minhas respostas. Qual o assunto da carta? A gente já viu, eu propus que ela seja amadurecimento, para usar um termo só simples. Quando ele escreveu, no final do ministério dele, já debaixo da nova aliança, a salvação por meio da fé, por causa da graça de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Tá lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Então, a carta não contempla, em hipótese alguma, perda de salvação, tá bom? Pergunta 4. Qual a ênfase do capítulo 3? Se você leu atentamente, não tem como você não perceber que a ênfase são nos juízos de Deus. Vamos lá? Então ele está falando que nos últimos dias, ele falou aqui, ó, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. O que esses escarnecedores que zombavam faziam? Diante dos anúncios de Deus, das promessas de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, que já vinha sendo relatado, esse anúncio de juízo e esse anúncio da volta de Deus, eles tomavam isso com zombaria. Olha aqui, ó, os escarnecedores zombavam e se entregavam às suas próprias paixões, praticavam todo tipo de pecado, tá? E eles estão debochando do quê? Cadê a promessa da sua vinda? O Deus de vocês não disse que ia voltar, que ia criar juízo, que ia acabar com o mundo? Ah, ele não voltou. Aí eles fazem essa zombaria. Eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Por que ele está falando isso? Pessoal, o apóstolo Pedro está falando assim aqui, ó. Pela mesma palavra que Deus criou a serra, os céus e a terra, e formou a água, a mesma palavra ele está usando para anunciar os juízos. E a mesma palavra ele usou para no passado, decretar juízo e usou a água que ele tinha criado por meio da palavra para trazer juízo. Tá? Então ele está falando assim, ó, a palavra de Deus, ela não só criou todas as coisas, mas ela também anunciou juízo no passado, e nós sabemos que esse juízo já foi consumado, fazendo referência ao dilúvio, tá? Aí ele fala aqui, ó, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Olha uma profecia de destruição, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Perceberam? A ênfase que está sendo dada, quantos versículos estão sendo falados a respeito dos juízos? Então, respondendo à próxima pergunta aqui, ó, tem alguma citação do Antigo Testamento? Tem essa do juízo do dilúvio, tá? O juízo do dilúvio, acabamos de ler. Então, qual que é a ênfase que está sendo dada nesse capítulo, em termos de exposição? Qual que é o contexto onde o capítulo ele navega, onde ele permeia? É um contexto de trazer à memória dos amados que a palavra de Deus é verdadeira, ele anunciou juízos no passado e cumpriu, e ele está anunciando juízos para o futuro e vai cumprir também, tá bom? E aí, para quem que é citado nessa carta, tá? Não tem nenhuma, tem algumas pessoas que são citadas, que nem o apóstolo Paulo foi citado, mas ele foi só citado, ele não é um protagonista dentro desse capítulo, ele simplesmente foi citado, tá? Quem são os protagonistas? São esses dois grupos aqui, ó, os amados, tá? Toda a carta está sendo escrita para os amados de Deus,
E o outro grupo, e aqui os personagens são grupos, tá, pessoal? Olha que a minha pergunta foi, quais os personagens ou grupos principais? Então, um grupo é o grupo dos amados, o outro grupo é o grupo dos escarnecedores. Tá aqui, ó, os escarnecedores, tá? Essa é a resposta. Agora, importante, porque nesse contexto todo, o apóstolo Pedro descreveu como agem os escarnecedores, ele citou várias descrições, e ele faz essa descrição para falar assim, amados, vocês, contrariamente a essa atitude dos escarnecedores, vocês vivam de maneira oposta, tá? Então, o que ele escreveu sobre os escarnecedores? Ó, os escarnecedores zombam, tá? Eles seguem as suas próprias paixões, eles duvidam da promessa de Deus, ficam debochando, sim, e se entregam, ó, deliberadamente se esquecem daquilo que a própria história já registrou, dos juízos de Deus e a execução dos juízos de Deus. Que mais? Aqui embaixo, ó. Aqui, lá no versículo 16, que era os versículos que a gente começou a estudar. Eles são ignorantes, instáveis, torcem aquilo que foi falado pela palavra de Deus, fazem isso com todas as demais escrituras, e olha o fim deles, para a própria destruição deles, tá? Então, esse versículo 16, ele está nesse contexto maior, onde o apóstolo Pedro está escrevendo para os amados, trazendo à memória que a palavra de Deus não falha, ela anunciou juízo no passado, cumpriu os juízos do passado e está anunciando juízo, reiterando o juízo e dando até detalhes de como vai ser esse juízo do futuro. Olha os detalhes aqui, ó. A terra está reservada para o fogo, guardada para o juízo, tá? Como é que vai ser isso daí? O dia do Senhor, eles acham que está demorando muito, que não vai acontecer, mas quando acontecer é assim, ó. O dia do Senhor virá de repente, como aquele ladrão que vem sem avisar. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que há nela será desnudada. Tá? E aí, continuando aqui no 12, ó. Naqueles dias, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, ele está anunciando o juízo que vai vir, o juízo final vai queimar tudo, tá? Nesse contexto, ele faz essa pergunta para os amados. Visto que tudo será assim desfeito, esse juízo vai destruir tudo, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam hoje? Tá? Tendo esse mau exemplo dos escarnecedores, que debocham da palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus, vocês que confiam na palavra de Deus, que têm certeza das promessas de Deus, sabendo que tudo vai ser destruído e que esses escarnecedores serão mortos e destruídos. Como que vocês devem viver hoje? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelos fogos, os elementos derreterão pelo calor. Aí ele vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente. Todavia, de acordo com a sua promessa, que promessa? Aí ele muda a promessa. Não é mais a promessa do juízo que vai vir sobre os escarnecedores. É essa promessa, ó. Nós temos outra promessa. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então ele está fazendo uma separação, tá? Nós, pelo pleno conhecimento que nós temos da palavra de Deus e tudo que ela contém, nós sabemos que nós já temos o nosso destino traçado, o nosso destino está reservado para habitar em novos céus e nova terra, onde há justiça, onde habita a justiça, ao passo desses que hoje manifestam esse desprezo, esse escárnio, tá? Essa zombaria, tá? Contra as coisas de Deus, eles serão destruídos. Perceberam, irmãos, como não tem nada a ver aquela tentativa estapafúrdia de
de entender esses dois versículos aqui isoladamente, falando um monte de coisa. Ó, a pessoa lá falou assim, a salvação, eu posso perder a salvação porque eu sou ignorante, porque eu sou instável, porque eu torço as escrituras, porque tem coisas difíceis que eu não entendo. Não tem nada a ver, a pessoa tirou todas as conclusões erradas, tá? Naquela interpretação que eu fiz, para dar um mau exemplo de interpretação. A interpretação correta, ela vai levando em conta isso, ela faz essas perguntas e ela vai achando as respostas dentro do texto. Dentro do texto, tá? Então eu selecionei aqui do lado esquerdo, ó, quais são os grupos, os amados e dos escarnecedores, o que eles fazem. Escarnecedores zombam, são ignorantes, instáveis, torcem o texto bíblico, não têm princípios morais, serão destruídos. Tem mais umas 2 ou 3 coisas ali que eu não coloquei, porque é bastante coisa. E os amados? Como é que os amados devem viver? A carta foi escrita para provocar nos amados, nos salvos, nos amados de Deus, esse interesse pelo amadurecimento, pela busca das virtudes, do pleno conhecimento, do domínio próprio e daquela listinha que estava no começo do capítulo 1. Tá? É uma vida de santidade progressiva, confiando no quê? Naquilo que eu me desenvolvo? Não, confiando na salvação da nova aliança, a salvação que é por causa da graça de Deus por meio da fé. Aquela salvação que eu não perco, mesmo que eu caia e tropece, eu confesso os meus pecados, eles já foram punidos em Cristo, eles não vão ser punidos de novo. Eu posso ter certeza da salvação. As promessas que eu tenho, elas são para desfrutar de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tá bom? Então, tendo já a minha salvação garantida, tá? Como é que eu vivo hoje? Vivam de maneira santa, piedosa, em paz, imaculados, inculpáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Olha aqui, pessoal. Crescendo no conhecimento de Deus e confiando nas suas promessas, tá? Onde que está? Ele vai falando isso ao longo da carta e a conclusão está aqui, ó. Final, ó. Conclusão final. Portanto, por causa de tudo que foi falado na carta, por causa das coisas que eu trouxe à memória de vocês, sabendo disso, vamos lá, ó. Portanto, sabendo disso, guardem-se para que vocês não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Esse cair não é perder a salvação. A nova aliança garante que eu não perca a minha salvação. A minha salvação, ela é consolidada e garantida por Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo, não tem como eu perder a minha salvação. Mas eu posso cair, como? Cair em pecado. Eu posso ser induzido a viver uma vida semelhante aos incrédulos que desprezam a palavra de Deus e me deixar levar pelas más companhias, pelos maus pensamentos, e nas oportunidades de pecar eu posso acabar pecando. Então é isso que ele está falando, ó. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não se deixe levar. As más companhias corrompem, tá bom? Nem percam a sua firmeza e caia. Cresçam, olha aqui o amadurecimento, ó, que eu coloquei na primeira resposta. Cresçam. Entre nesse processo de crescer, de buscar as virtudes, o pleno conhecimento e as demais coisas da maturidade cristã. Cresçam, porém, na graça, de novo, pessoal, para fechar a carta, ó, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, essa vida que está sendo proposta para o grupo dos amados de Deus, ela responde às últimas 2 perguntas. Qual a mensagem central do texto no capítulo 3? A mesma aqui acima, tá bom? Os amados de Deus devem viver uma vida de santidade em oposição à vida dos escarnecedores que serão destruídos no juízo final. Tem algum mandamento para obedecer? Tem. É esse mesmo aqui, tá? Essa mesma resposta, essa mesma conclusão responde essas perguntas.
E assim nós encerramos a análise desses versículos, fazendo a correta interpretação, e espero que isso ajude vocês no amadurecimento da vida cristã de vocês e que Deus os abençoe. Até a próxima.